Olá! Nesta linha que estamos abordando sobre alguns filósofos iluministas, eu quero nesse vídeo tratar com você daquele iluminista mais radical, aquele que se colocava e se destoava dos demais pensadores do século XVIII na França. Me refiro a um dos grandes nomes da filosofia ocidental. Um nome que até hoje influencia a política no Ocidente. E não só a política, mas também a sociedade e a própria educação. Refiro-me a Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nasceu em Genebra, na Suíça, e depois passou a viver na França. Portanto, ele é suíço de nascimento. Mas a sua produção filosófica, sua produção teórica, deu-se majoritariamente na França. Quando dissemos que Rousseau foi um filósofo iluminista, sim, porém mais radical que os demais, queremos dizer que suas posições tinham um teor mais impactantemente revolucionário. Porque o Rousseau, diferente de John Locke, que nós já falamos aqui, diferente de Voltaire, que também tratamos, de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau se colocava numa posição mais radical em suas análises políticas, sociais e também educacionais. Voltaire era um monarquista. John Locke também era monarquista, né? Mas ambos defendiam a limitação do poder do rei. Já Rousseau, ele tratava com uma maior radicalidade essas questões. Por exemplo, Rousseau, como bom iluminista que era, criticava o antigo regime. Ou seja, Rousseau criticava o absolutismo dos reis, criticava os privilégios concedidos à nobreza, criticava também toda forma de censura e intolerância às ideias diferentes. Até aí, tudo igual aos demais iluministas. Mas Rousseau, ele radicalizou a sua produção, o seu pensamento filosófico, ao criticar não apenas o antigo regime, mas também tecer ácidas críticas à própria burguesia, aos homens de negócios, aos industriais, aos mercadores, comerciantes, não é? Que ele via como uma classe excessivamente ligada ao materialismo e que não raramente explorava outros segmentos sociais, os trabalhadores. Portanto, o Rousseau criticava também a burguesia, não apenas o rei e a nobreza, mas também a burguesia, né? Uma outra crítica de Rousseau era com relação aos excessos racionais do iluminismo. Como sabemos, os iluministas pregavam que a razão, o pensamento racional, seria o caminho para o homem chegar à verdade e à felicidade. Mas Rousseau pregava contra também os excessos racionais, dizendo que o ser humano, além de razão, também é emoção. Que a emoção humana, que o sentimento humano, que os impulsos emocionais humanos também deveriam ser valorizados. Então observe que Jean-Jacques Rousseau se colocava, num termo de hoje, mais à esquerda dos demais iluministas, não é? Numa posição mais radicalizada. Inclusive, Rousseau também defendia a igualdade de todos os homens, não só diante da lei, mas também a propriedade comum entre as pessoas. Uma outra crítica que Rousseau fazia, muito severa, era, atenção, uma crítica de Rousseau muito séria era contra a propriedade privada. Na visão de Rousseau, a propriedade privada seria a raiz, a origem dos males e desigualdades humanas. Então observe que interessante que é o Rousseau, não é? Um filósofo lá da Europa do século XVIII, da Europa das Luzes, não é? Nascido em Genebra, na Suíça, mas que tem a maior parte da sua produção filosófica já na França. Um dos nomes que mais influenciaram
na própria Revolução Francesa, lá iniciada em 1789. Portanto, recapitulando, Rousseau fazia críticas ácidas ao antigo regime, ao absolutismo, aos privilégios sociais, à censura, à intolerância, mas também Rousseau fazia críticas fortes à burguesia, à propriedade privada, aos excessos racionais do iluminismo e também criticava as desigualdades sociais. Portanto, um filósofo das luzes, um filósofo iluminista, Jean-Jacques Rousseau, muito mais, usando um termo mais de hoje, muito mais progressista, muito mais à esquerda que os outros filósofos iluministas do seu tempo, da sua época. E é autor de um grande clássico, aliás, de muitos livros importantes, mas um clássico chamado Do Contrato Social, que eu indico a leitura a vocês, tá? Jean-Jacques Rousseau, o iluminista radical, o iluminista revolucionário, o iluminista que inclusive discordava e destoava de outros iluministas do seu tempo. Abraços pedagógicos.